Doutora, o consumo excessivo de açúcar pode trazer alguma doença para as pessoas que consomem muito? O açúcar, ele é uma fonte de carboidrato, né? Assim como a gordura e a proteína, que tem calorias. Então, o excesso desse alimento, ele pode trazer tanto a obesidade, o ganho de peso, como também o diabetes. Porque a longo prazo, esse consumo excessivo, ele vai cansando, digamos assim, o nosso pâncreas de estar produzindo insulina, e com isso pode sim acarretar um diabetes, sem deixar de levar em consideração a questão genética, que é bem importante. Doutora, quais são os alimentos que mais favorecem essa doença ou quais alimentos que contêm mais açúcar? O diabético ou pré-diabético, aquela pessoa que tem intolerância à glicose, ele tem que tomar muito cuidado com os doces, não só o próprio açúcar, mas tudo que for fonte de doce, e também as massas, que muita gente pensa assim, sou diabético, não posso doce, mas o excesso de massa também prejudica, principalmente vindo da farinha branca, que é o que a gente fala, a farinha refinada, que são os pães, os biscoitos, os bolos, tudo que não é feito da farinha integral. É por isso que é de grande importância para as pessoas que são diabéticas ou sobrepeso, obesidade, ter o controle da alimentação com as fibras. Ao invés de usar uma farinha branca, usar alguma coisa que seja integral ou alguma fonte de fibra associado, porque a fibra, ela ajuda o nosso corpo a absorver menos a glicose. Ela dá um suporte melhor, absorvendo para ela mesma, formando um gel no estômago, e com isso impede com que o nosso corpo absorva essa glicose de uma forma muito rápida, ao contrário dos alimentos que têm essa glicose já concentrada, refinada, né, que absorve com mais facilidade e com isso fica circulando na corrente sanguínea por mais tempo e numa quantidade maior. Doutora, para quem está nos assistindo agora, para que serve o açúcar? Para a gente esclarecer essa nossa conversa, todas essas dicas, todas essas explicações da senhora, para que serve o açúcar no nosso organismo? O açúcar, a finalidade, ele não tem uma finalidade assim específica. Ele é fonte de carboidratos e os carboidratos em geral, eles fornecem energia. Então, uma pessoa não é indicada uma dieta restrita totalmente de carboidratos, mas sim de carboidratos de boa qualidade, que é o interessante de todo mundo consumir, né? Que são os ricos em fibra, os integrais. Então, não é que ninguém pode consumir o açúcar. O diabético, sim, ele tem essa restrição, mas ele tem que consumir também fontes de carboidratos para compensar essa energia, só que ricos em fibra ao mesmo tempo. Assim como as crianças, não é recomendado até 2 anos o consumo de açúcar, a adição de açúcar em suco, em iogurtes, em preparações, porque ela mesma não conhece o sabor do açúcar e ele entra realçando e caloricamente favorecendo o ganho de peso. Doutora, nos tempos atuais, as pessoas, creio que também a grande parte das pessoas, após um almoço, come uma sobremesa, toma aquele cafezinho um pouco mais adoçado, come um bolo um pouquinho mais exagerado no açúcar. Isso também tende a aumentar essas chances de se obter uma diabetes, né? Com certeza, porque após almoçar você já teve, provavelmente, alguma opção de carboidrato no almoço. E com isso, a sobremesa, vinda de fontes como o açúcar, doces, tortas, vem adicionando mais ainda esse açúcar simples, subindo assim a glicemia imediata da pessoa muito rápido. E com isso, essa glicose vai aumentar rapidinho, ficar circulando, aí o corpo tem que vir com seu mecanismo para baixar essa glicemia, né, que é a produção da insulina, e ao longo prazo essa insulina pode ser que não responda mais, levando assim a um diabetes do tipo 2, ou se não o diabetes do tipo 1, que geralmente a pessoa já nasce com ele.